Assim em prece, minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta... Que a doce paz de Jesus abençoe a todos que estão vendo este vídeo. Rogamos a Deus, a espiritualidade do Benfeitor e Amiga, que ampare a todos nós, nas nossas dificuldades, nas nossas necessidades, nas nossas limitações. Nos dê força e coragem, Pai amado, para superarmos os desafios da vida. Abençoe os nossos lares, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos entes queridos. Que a doce paz de Jesus permaneça com todos nós, que assim seja, graças a Deus. Nós vamos conversar um pouco sobre a depressão e como a doutrina espírita, junto com o nosso tratamento médico, sempre que necessário, pode nos auxiliar a melhorarmos. E pela misericórdia de Deus e o auxílio da espiritualidade benfeitora e amiga, do Evangelho de Jesus, podemos até conseguir a cura para esta situação tão complicada, tão difícil, que segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 300 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de depressão. Os especialistas nos dizem que os quadros graves, muito prolongados de tristeza, levam ao quadro de depressão. Então, temos, na atualidade, transtornos incríveis de ansiedade, de tristezas prolongadas, de inquietações. Às vezes sentimos dores no peito e não sabemos o porquê. Às vezes procuramos o médico e nenhuma causa aparente física, angústias, e podemos estar deprimidos. É extremamente importante buscar o auxílio médico, buscar os profissionais da saúde, os terapeutas, os psicólogos, os psiquiatras, a ciência. Se necessário, seguimos a medicação de acordo com a orientação dos nossos médicos. Mas o que nós queremos falar é que a doutrina espírita, por meio dos seus ensinamentos e por meio das suas assistências espirituais, pode nos auxiliar a sairmos desse quadro, desse transtorno comportamental. Como que a doutrina espírita pode nos auxiliar? Nós temos assistências espirituais, que geralmente é uma palestra do Evangelho segundo o Espiritismo, às vezes um tema da atualidade, como a depressão, sob a ótica da doutrina espírita. E nessas assistências, por meio dessas palestras, aplicação do passe, algumas casas nos oferecem água fluídica, um copinho de água, que nos auxilia espiritualmente, o nosso corpo físico. Por meio da frequência, da assiduidade dessa assistência espiritual, nós podemos ter mais este auxílio e sairmos desse quadro de depressão. Mas também a doutrina espírita nos diz que a oração pode nos auxiliar. Quando nós ligamos a Deus, nosso Pai, pedimos com fé, com confiança, a espiritualidade benfeitora nos auxilia. Nós nunca estamos desamparados. A doutrina espírita nos ensina que somos seres reencarnantes, que estamos nesse planeta para um processo de aprendizado.
nesse planeta escola, onde estamos convivendo com nossos familiares, com grupos sociais, nos ambientes de trabalho. Por meio desse convívio social, nós vamos exercitando aquilo que já adquirimos de virtudes, de qualidades morais. Ou vamos aprendendo a desenvolver aquilo que ainda não temos. Que o objetivo principal da reencarnação é o aprimoramento moral. E a doutrina espírita nos ensina e nos diz também que o objetivo principal da doutrina espírita, para aqueles que compreendem, que estudam, é a transformação moral do ser humano. Então, nós tenhamos a certeza que, junto com o nosso tratamento médico, que nós estamos buscando, se nós buscarmos o auxílio da espiritualidade benfeitora, por meio da assistência espiritual, por meio da prece, quando acordamos durante o dia, quando vamos dormir, nos deitar, a qualquer momento, em segredo, no nosso quarto, fecharmos o nosso aposento, ou seja, o nosso coração, onde quer que estejamos. Se nós nos ligarmos a Deus, pedimos ao nosso protetor espiritual, ao nosso anjo guardião, ao Mestre amado Jesus, a esses benfeitores amigos espirituais que nos auxiliem, eles sempre vão estar nos auxiliando. Como nós dissemos, nós nunca estamos sozinhos. Mas quando nós pedimos com coragem, com fé, com simplicidade e humildade, nós somos atendidos mais prontamente. Então, a oração, a assistência espiritual por meio da palestra, o passe, a água fluidificada e o evangelho no lar, que a doutrina espírita nos ensina. Essa prática semanal, onde nós estudamos o evangelho segundo o espiritismo, desde o primeiro capítulo, uma vez por semana, num horário que nós escolhemos, naquela disciplina, naquele horário, naquele dia da semana, lemos um trechinho, meditamos em voz baixa, falamos em voz baixa, comentamos em voz baixa e, logo em seguida, fazemos as vibrações de saúde, de tranquilidade, de harmonia, de paz, desejando tudo isso para o nosso lar, para os nossos familiares, nossos entes queridos e para nós mesmos. E encerramos com uma prece muito simples de coração, agradecendo a Deus pela oportunidade. O Evangelho no Lar é mais um medicamento da farmácia de Jesus que pode nos auxiliar a sair desse quadro de depressão. Então, esses medicamentos associados com o nosso tratamento médico, nós podemos ter a cura integral do nosso ser, que a doutrina espírita nos ensina. Que nós temos um corpo físico e temos esse corpo físico reencarnados e o nosso espírito. Na realidade, a maioria das nossas enfermidades começam no espírito e afetam o nosso corpo físico. Mas, por exemplo, se abusamos do uso de substâncias que podem nos prejudicar, podem afetar o nosso espírito. Então é extremamente importante nós cuidarmos do corpo, tomarmos os nossos medicamentos que forem solicitados, requisitados pelos nossos médicos, praticarmos uma atividade física que nos auxilia muito a melhorar, a sair às vezes daqueles pensamentos repetitivos, a criar novas sintonias. Enquanto estivermos caminhando, podemos fazer uma oração de coração, agradecendo a Deus por estarmos caminhando, por estarmos respirando, por termos aquela oportunidade pelo dia, pelo alimento simples que nos chegou à mesa. Daí outra coisa importante, nos alimentarmos da forma correta, dentro das nossas condições financeiras, evitarmos o uso de substâncias químicas, como tabaco, cigarro, álcool, que nos prejudicam muito a saúde, e buscarmos o auxílio de Deus, do Mestre amado Jesus e do seu Evangelho. Ao estudarmos a doutrina espírita, por exemplo, os seus livros da codificação, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno. Ao estudarmos a codificação espírita, nós vamos estar aprendendo, vamos aprender quem somos,
da onde viemos, o que nós estamos fazendo nesse planeta, reencarnados, e para onde nós voltaremos quando desencarnarmos. Nós aprenderemos que o espírito não morre, que o espírito é imortal. Fomos criados, sim, por Deus, simples e ignorantes, como nos ensinam a doutrina espírita, e que por meio das diversas reencarnações, nós vamos nos livrando das imperfeições morais e desenvolvendo virtudes ensinadas por Jesus. O amor ao próximo, a tolerância, a paciência, a fraternidade, olhando o outro como irmão, a solidariedade, oferecendo ao outro aquilo que ele necessita, convivendo melhor com os nossos familiares, com os nossos entes queridos, com os nossos parentes, com os nossos amigos, compreendendo melhor as pessoas que estão nos nossos ambientes profissionais, auxiliando mais, caminhando 1000 passos com aquele ser que reencarnou no nosso círculo familiar e que às vezes é um pouquinho mais difícil, como às vezes nós somos extremamente difíceis também no convívio, mas aí nós temos a paciência de fazer as mesmas lições, de auxiliar 1, 2, 3, quantas vezes forem necessárias. Desenvolver o perdão. Mestre amado, quantas vezes perdoarei ao meu próximo? 7 vezes? 70 vezes? E Jesus responde, não direi nem 7, nem 70, mas 70 vezes 7. De forma incondicional, tantas quantas vezes foram necessárias. Por que tudo isso? Porque tudo isso é caridade moral. Conviver bem com o outro, tolerar as imperfeições alheias, não julgar, ser indulgente, não apontar o erro do outro. Assim como nós precisamos da indulgência do outro e de Deus pelas imperfeições, pelos erros que cometemos, nós vamos melhorando. Isso vai auxiliando que saiamos também desses quadros de depressão, de tristeza, de ansiedade. Aprendendo que o espírito precisa da atividade diária para ir se desenvolvendo, a exercitando da melhor maneira possível, fazendo o melhor no dia de hoje. O passado nos serve como experiência, e isso está gravado no nosso espírito. E o futuro dependerá do bem do que nós fizermos hoje. Então, o dia que nós precisamos aproveitar e viver bem é hoje. Então, tenhamos certeza que a doutrina espírita, por meio do auxílio do Evangelho de Jesus, que tudo que está no Evangelho segundo o Espiritismo está contido no Novo Testamento, de uma maneira clara, explicada. Só que a doutrina espírita dá um passo maior, esclarece tudo aquilo que Jesus disse por parábolas, que meu reino não é deste mundo, que o reino de Jesus é um reino de paz, conquistado através das virtudes, das qualidades morais desenvolvidas. Nós vamos compreendendo que seguir esses ensinamentos, por mais difícil que seja, porque todos nós somos imperfeitos, e não precisamos ficar tristes por isso, mas aos pouquinhos, o dia a dia, nós vamos conseguindo superar essa tristeza, essas ansiedades, de repente a depressão. Então é extremamente importante. Aqui fica a nossa contribuição. Busquemos sim o auxílio médico dos profissionais da saúde, segundo as nossas necessidades, e vamos cumprir com disciplina aquilo que eles nos solicitarem, os medicamentos que nos forem prescritos, vamos tomar na quantidade certa, no momento certo, com muita disciplina, mas vamos buscar o auxílio da doutrina espírita. Se possível, sim, buscar uma assistência espiritual, que nós vamos sentir os efeitos. Mas fazer o evangelho no lar, uma vez por semana. Vamos nos lembrar de nos ligar a Deus por meio da oração, e a espiritualidade benfeitora vem ao nosso auxílio. E vamos nos esforçar para sermos mais pacientes com o próximo, paciente com as nossas imperfeições. Se nós entendermos que somos imperfeitos e que temos muitas virtudes ainda por desenvolver, fica mais fácil conviver com a imperfeição do outro. Perdoar o outro, não guardar mágoas, rancores, sentimentos, porque se nós entendemos que nós também tropeçamos, caímos e erramos, e sem entrarmos em quadros de
tristeza por isso, fica mais fácil tolerar, perdoar, conviver com o outro. Então, exercitar a caridade moral. Se possível, praticar o bem por meio também da caridade material. Todo bem que nós fizermos pelo nosso próximo é o bem que nós estamos fazendo por nós mesmos. Estamos atraindo para a nossa convivência bons espíritos, que vão nos socorrer nas nossas necessidades sem nós pedirmos, porque estamos nos esforçando por melhorar. Então, a tristeza, a angústia, a ansiedade, a depressão, ela, por meio dessa prática do bem, por meio dessa assistência espiritual, da oração, do evangelho no lar e do nosso tratamento médico, podemos buscar e conseguir conquistar a nossa saúde integral. Isso não quer dizer que nós vamos ter desafios no dia a dia, porque nós estamos reencarnados nesse planeta de provas e expiações, como nos ensina a doutrina espírita, para o nosso progresso. Então, os desafios, as adversidades, o que nós chamamos de problemas, eles vão existir. Mas com força, com coragem, com fé, com auxílio da espiritualidade, com a nossa vontade de superação e esforço na prática do bem e no estudo da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, e nos esforçando para colocar tais ensinamentos em prática, que só são coisas boas, nós vamos melhorando nosso espírito, obtendo a saúde integral. As aflições fazem parte dessa existência. Bem-aventurados os aflitos, disse Jesus. Mas terão o reino de Deus. Quando lutamos, quando batalhamos para superar as nossas imperfeições. E mesmo com a nossa dificuldade, se possível, amparar o outro, que também passa por dificuldades, às vezes mais graves do que a nossa. Não competir mais, mas sim auxiliar, não prejudicar, e sim amparar e socorrer, aprendendo, perdoando, convivendo. E às vezes o perdão é dentro de casa, na maioria dos casos, convivendo da melhor maneira possível com aqueles que reencarnaram conosco, com aqueles seres que são tão divergentes dos nossos comportamentos, dos nossos pensamentos, dos nossos ideais, mas são filhos de Deus como nós somos. E se foram convidados na família material nossa, é porque ali nós temos um trabalho de esforço, de aprimoramento, de compaixão, de tolerância, de dar 1000 passos a mais dos já caminhados. E assim nós vamos conseguir, com essa certeza, por meio do estudo da doutrina espírita, da prática do bem, da caridade material, segundo as nossas condições financeiras, e da caridade moral. Da assistência espiritual, se tivermos condições de buscar uma casa espírita e buscar essa assistência espiritual novamente, por meio da palestra, do passe, às vezes da água fluídica, das nossas orações e do evangelho no lar. Então fica a nossa pequena contribuição. Busquemos o tratamento médico, mas busquemos o auxílio da doutrina espírita. E todas as ferramentas que esta doutrina nos oferece, medicamentos da farmácia de Jesus, em nosso benefício, para buscarmos e conseguirmos obter a saúde integral. Já seremos um pouco mais felizes na atual existência. E se estivermos praticando o bem, seguindo tais ensinamentos do Mestre, com certeza seremos felizes também quando desencarnarmos. Que a doce paz de Jesus abençoe a todos, tenhamos essa confiança no auxílio da espiritualidade, dos benfeitores amigos. Façamos a prece de coração, que o auxílio vem instantâneo, não da maneira como nós queremos, mas da maneira que nós precisamos para continuar caminhando e buscarmos sermos felizes. Felizes colocando a nossa felicidade nos bens espirituais, que estão acima dos bens materiais. Que a doce paz de Jesus permaneça com todos, que assim seja, graças a Deus.